Diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. A gente vai lendo e vamos meditando, né? Olha que coisa tremenda, né? Uma passagem conhecida, né? Já vi várias pessoas pregando, pastores. Eu mesmo já preguei. Mas eu estava em casa hoje e veio essa palavra no meu coração. Falei, meu Deus do céu. Veio essa palavra. Deus, ele fala de várias formas, de várias maneiras. Se na semana próxima, se alguém vir pregar essa palavra, o Senhor também já vai estar falando de outra forma, de outra maneira. Porque o que o Senhor Jesus quer, aleluia Jesus, o que Ele quer é que a sua palavra fique gravada na tábua do nosso coração. Ele não despede seu povo com as mãos vazias. Aleluia Jesus. E olha só, né? Jesus aqui estava começando o seu ministério. A Bíblia diz aqui que quem veio preparando o caminho para ele foi João Batista. Aleluia Jesus. Primeiro veio João Batista preparando o caminho. E Isaías profetizou, aleluia, grande Deus, que viria Elias preparando o caminho do Salvador, que é João Batista. E João Batista, ele ainda diz, né, nas suas pregações: virá um, que na qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Aleluia. Eu batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que é o Espírito Santo. Aleluia, Jesus, grande Deus. E se a gente for ver aqui, João Batista, ele era sisudo, ele falava a palavra de Deus. Ele não tinha medo, não. Na época ele enfrentava os fariseus, os saduceus. O povo de Deus sempre foi perseguido, mas ele pregava a palavra de Deus, né? E a Bíblia diz aqui que Jesus, ele foi batizado por João Batista. Que coisa tremenda, né? Glória a Deus. Pensa a alegria desse homem. Ele estava ali, face a face com Jesus. E Deus é tão poderoso que Deus, o Pai, testificou para João Batista que aquele era o Filho de Deus. Pensa, igreja, que coisa tremenda. Hoje aqui, né, a presença do Senhor é forte aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus. E quando Jesus está no ambiente, quando ele se faz presente, o ambiente fica diferente. Agora vocês imaginam comigo. Sabe, às vezes, quando eu começo a estudar a palavra, eu me coloco dentro da história. Pensa, como será que não ficou João Batista ali diante de Jesus? Oh, glória. Hoje nós estamos aqui falando do amor de Deus, né? Jesus, ele está aqui presente. Mas, igreja, pensa naquele grande dia. Um dia nós vamos estar face a face com Ele. Pensa que alegria. Eu creio, aleluia. O Senhor, ele vem sim de encontro conosco. Quando nós estamos orando, a Bíblia diz que Ele mora dentro da gente. Glória a Deus. Mas a presença dEle é tão tremenda, é tão tremenda. Quando o Senhor Jesus vem, quando Ele verdadeiramente se faz presente, vocês podem notar, o lugar fica diferente, o ambiente fica diferente. E com certeza, nesse dia que Jesus foi batizado, o local ficou diferente. E ali o Pai, o eterno Criador de todas as coisas, o Pai de Jesus Cristo disse: esse é o meu Filho amado. E o sinal foi uma pomba, o Espírito Santo descendo sobre ele, que hoje está sobre mim e sobre você. Aleluia. Glória. É por isso que a gente tem vontade de orar. É por isso que a gente tem vontade de vir na casa do Senhor, por causa do Espírito Santo, esse mesmo Espírito. E ainda Isaías profetizou, lá no livro de Isaías, se não me engano, 11. Isaías profetizando que viria sobre ele o Salvador, o Espírito Santo, Espírito de amor, Espírito de bondade, Espírito de fortaleza. Aleluia. E é esse mesmo Espírito que está sobre nós. Glória a O Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus Cristo, ele foi anunciado no Velho Testamento por Moisés, por vários profetas, por Isaías principalmente. Ele foi anunciado. E ele ainda anunciava. O profeta Isaías ainda pronunciava. Porque o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E essa luz era Jesus. E ele está aqui. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Aleluia. E a luz dele ainda brilha até nos dias de hoje. Brilha na minha vida e na tua vida. Aleluia, Jesus.
E aqui estava começando o ministério dele, né? Ele foi batizado. E a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo de Deus levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Porque ele veio em carne. Ele não sabia como é que era aqui no mundo. Oh, glória. Ele veio em carne. Ele foi provado. Ele foi testado. Aleluia, Jesus. Grande Deus. E nós, como seguidores dele, somos provados. Somos testados para ser aprovados. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia diz aqui, olha, igreja, eu sempre falo que a oração, o jejum, a palavra é uma arma forte. É verdade, Deus. É uma arma forte, é uma arma que o Senhor nos deixou. Foi a arma que foi usada aqui por Jesus. Olha só, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias com jejum sobrenatural. 40 dias. A Bíblia fala também de mais profetas, de mais homens de Deus que fizeram esse jejum sobrenatural por Deus, pelo Espírito Santo. E tem uma promessa de Deus, tem uma revelação de Deus aqui dentro dessa palavra para mim e para você e para quem está ouvindo aqui os vizinhos. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. A Bíblia diz aqui que se for que ele foi levado pelo deserto para ser tentado pelo diabo, não era, né? Por ser santo. Mas precisava passar. Deus. Precisava passar, porque hoje ele nos entende. Glória a Deus. Olha, por mais falha que eu e você somos, o Senhor Jesus nos entende. Né? Às vezes, eu não queria fazer isso, mas faz. E Jesus dizendo, eu te entendo. Oh, glória. Eu não queria falar, mas eu falei. Jesus dizendo, eu te entendo. Mas se eu me arrependo, Jesus diz, eu te entendo. Porque Jesus passou aqui por essa terra. Ele sabe que não é fácil viver aqui. Mas hoje Ele dá força para mim e para você. Glória. E a Bíblia diz aqui que ele estava em jejum. Foi levado pelo Espírito Santo. Foi direcionado pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus, grande Deus. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele nos direciona nessa noite. Ele nos dá a direção de como agir na nossa vida espiritual. Ele nos dá a direção nessa noite. Tem uma revelação aqui dentro para mim e para você. Oh, glória! Tem uma revelação de Deus aqui dentro para mim e para você. Mas a Bíblia diz aqui que ele ficou 40 dias. Se a gente for estudar a palavra, né? E muitos historiadores que estudam a palavra diz que ele bebeu água, mas que ele não comeu nada. 40 dias sem comer. Agora pensa, né? Ele ficou fraco, porque o jejum, aqui quem já jejuou sabe, né? Que dependendo de quantas horas ou de quantos dias, dá uma certa fraqueza. Mas uma fraqueza com fortaleza. Oh, glória! Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Uma fraqueza com fortaleza. Porque a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Glória a Deus, aleluia. 40 dias. E falando de profeta, quem também fez este jejum sobrenatural foi nosso irmão Moisés. 40 dias. Outro, nosso irmão Elias. 40 dias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Às vezes, né, o Senhor, Ele quer um pouquinho mais da gente. Jejuar um pouquinho mais. Aleluia. Jejuar um pouquinho mais. E o jejum, ele é muito importante. A Bíblia diz, né, lá no livro de Êxodo, que quando Deus queria descer para falar com o povo, Ele falava para Moisés, santifica o meu povo. Jesus. Glória a Deus. Santifica o meu povo. Deus, quando Ele queria se revelar, Deus, Ele queria se revelar para o povo dele. E Ele dizia para Moisés, Deus, Ele falava com Moisés face a face. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu queria tanto que isso acontecesse comigo, é difícil? Não, é só se santificar. Oh, glória. Glória a Deus. Né? Tem gente que diz, eu queria tanto ouvir a voz de Deus como os profetas, ou como um pastor, como um fulano, não sei, como ciclano. Ele ouve a voz de Deus, Deus fala. É só se santificar e obedecer a palavra. E Deus disse para Moisés, santifica o povo. Quer ouvir a voz de Deus, quer ouvir Deus falar, para que a receita? Se santifica, ora, jejua, se consagra. Um espírito consagrado a Deus, porque Deus, Ele é espírito e santo. Glória a Deus, Ele é espírito e Ele é santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, Ele quer se revelar para o seu povo. Ele se revelou no passado.
homens querem mudar tudo, estão querendo mudar até a Bíblia, estão querendo mudar tudo, mas nosso Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele ainda é o mesmo que continua falando. Aleluia. Vocês podem perceber, eu creio que os irmãos já passaram por essa experiência. Quando começamos a descer um pouco mais na oração, a nos consagrar, a jejuar um pouco mais, algo sobrenatural acontece, sim. Algo sobrenatural acontece. Isso o Senhor está falando, porque Ele quer se revelar. Aleluia, grande Deus. Ele quer se revelar sim. Aleluia. E o jejum, ele é uma arma poderosa. Mas o bicho atenta, viu? Ele foi tentar Jesus, né? E a Bíblia diz aqui que Jesus, ele teve fome. Então, o diabo ali também estava observando ele. Olha lá, está fraco, está com fome. Eu vou lá. O bicho é atrevido. Olha lá, ela está orando, ela está jejuando, ela ora de manhã, ela ora de tarde, ela ora de noite, ela está orando. Eu vou lá. Ah, mas eu não posso chegar perto dela, eu vou ver quem eu posso entrar, eu vou ver o que eu posso fazer para poder. Tá no serviço, olha lá, está trabalhando, olha lá, está orando, vamos ver, eu vou testar, eu vou lá. É assim que o diabo faz, ele tenta. Mas todo aquele que tem uma vida com Deus, a tentação, ele cai por terra. A Bíblia diz aqui no livro de Tiago que Deus, ele não tenta ninguém, ele não pode ser tentado, mas quem atenta é o inimigo. Atenta de todas as formas, de todas as maneiras. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz aqui, olha o que o diabo falou: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras virem pão. E Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Nem outras Bíblias, o ser humano, não vive nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é o jejum, O jejum é uma abstinência de comida para uma causa, para uma situação, Muitas vezes a gente vai fazer um exame e o médico fala: você vai ter que ficar até 1 hora de jejum. O cabra fica. Mas quando ele é para ele jejuar até meio-dia, quando chega para meio-dia, o olho já está virando lá para trás de fome. Nem entrega o jejum direito. Já vai comer, não aguenta. Vai comer. Eu falo porque no começo eu era assim. Às vezes eu vou jejuar até tal hora e não aguentava. Mas eu falei: não, está errado. O Jesus da graça foi o Jesus da força, porque o diabo atenta também no jejum. Olha, você quer ver uma coisa? É o cristão colocar um propósito de jejum. A primeira coisa que ele vai sentir é o cheiro da comida. É verdade. Ou ele vai sentir uma fome terrível. Tem gente que não aguenta, começa a passar mal, começa a virar o olho, começa não, eu tenho que comer. Isso é uma tentação do bicho. Isso o Senhor está falando porque Ele quer pessoas aqui jejuando. Glória a Deus. Porque Ele quer dar vitória. Ou Ele quer se revelar. Ou Ele quer livrar. Aleluia, Jesus. E Jesus aqui estava sendo preparado para o seu ministério. Depois Ele foi tentado novamente. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus até uma cidade. Isso aqui foi em visão. Em visão. Ele levou. Foi permissão de Deus. E ali o diabo disse: olha, se você é o Filho de Deus, se jogue daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Olha como que o bicho é atrevido. Ele foi testar o Filho de Deus. Sabe? Estudando aqui essa palavra, aqui foi 1, 2, 3, 4 vezes aqui, ele foi tentar Jesus. Depois aqui, e Jesus sempre teve a resposta ali na ponta da língua para ele. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentará. Deus não pode ser tentado. Tem pessoas que dizem: eu vou fazer tal coisa porque Deus é comigo, porque eu vou fazer. Não, gente, não é bem assim. Pedir direção é uma coisa, agora tentar Deus é outra. Nem sempre, nem tudo, muitas vezes que a pessoa pensa em fazer, que diz que vai fazer, que Deus está aprovando, que não está. Aí como diz, aí quebra a cabeça. E depois aqui de novo. Depois o diabo levou Jesus a um monte alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a sua grandeza. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Aqui também nós podemos ver, que o diabo também ele quer ser adorado. Ele queria tomar o lugar de Jesus.
E muitas vezes o inimigo ele quer trabalhar aqui na mente. Ele tentou entrar na mente de Cristo. Então dá a entender que quando nós estamos ligados com Deus, a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Quando nós estamos ligados em comunhão com Deus, orando, jejuando, estudando a palavra, não que não sejamos tentados, mas quando nós estamos ligados com Deus, a gente sabe quando o inimigo vem, em quem ele vem. A gente sabe, aleluia. E o inimigo, ele tenta aqui, na mente, porque ele tentou na mente, ele tentou Jesus com as coisas do mundo. Olha, tudo isso eu te darei. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E nós podemos ver aqui que ele quer ser adorado. Ele quer tomar conta. Ele quis aqui pegar o lugar. Aqui de novo, porque ele tentou tomar o lugar de Deus. Diz a palavra de Deus. Ele tentou tomar o lugar de Deus. Foi jogado de alto a baixo. E aqui ele foi tentar Jesus. Mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa. Muitas vezes o inimigo, ele tenta. Muitas vezes ele tem êxito, mas muitas vezes não. Se o crente está ligado com Deus, ele não tem êxito. E aqui, o diabo não teve êxito. Glória a Deus. Por quê? Porque ele estava em jejum, em oração e a palavra. Glória a Deus. A palavra, ela é fogo. A palavra de Deus é viva, porque Jesus, ele é a palavra. Deus é a palavra. E qual é a revelação que Deus tem aqui? Que devemos adorar, nos prostrar somente diante de Deus. Glória a Deus. Nós temos que estar orando, temos que estar jejuando, que é a arma que nós temos que destrói toda a fortaleza maligna. Seja lá como for, é uma arma que destrói. Com as trevas, com o mal. Quando nós que temos a visão de Deus, a gente percebe, sabe, quando as coisas não vão bem. Se a gente está num lugar, a gente sabe, a gente percebe. Por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus que está em nós. A gente percebe. A gente sente algo diferente. É por causa do Espírito Santo de Deus que está em nós. Mas a gente só consegue isso orando, jejuando e buscando a presença de Deus. Somente buscando a presença de Deus. A nossa arma contra o mal não é na carne. A Bíblia diz aqui no livro de Efésios que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Muitas vezes a gente vê uma situação ou um falar da boca de uma pessoa. Opa, isso aí não é Deus falando. Isso não é normal. Isso não é normal. Porque o inimigo tenta de todas as formas, de todas as maneiras. Que ele não vai tentar quem está lá. É quem está aqui dentro. Quem quer seguir a Cristo. Quem quer estar na presença de Deus. E eu sempre falo. O inimigo muitas vezes entra e sai de uma pessoa, de uma situação que a gente nem percebe. Mas aqui ele foi vencido pela palavra. Então nós temos que ter em nós a palavra, o jejum, oração, jejum e a palavra. São armas poderosas. Armas poderosas. Eu vou falar algo aqui para os irmãos, não é para eu me aparecer, não. É para edificar. É para edificar a vida dos irmãos. Porque a Bíblia diz assim, que todo aquele que ora, todo aquele que tem comunhão com Deus. Às vezes o crente ele pode dizer assim, ai meu Deus, eu oro, mas eu não oro tanto. Mesmo que ele diz assim, ele se acha fraquinho, mas Deus é com ele. Estava esses dias orando em casa, orando e adorando ali em Deus, com o Senhor na parte da manhã, sentindo ali a graça de Deus, né? Olha como que o inimigo é atrevido. E eu estava ali adorando. Dali a pouco, bem rápido, quem aqui já teve visão já sabe. Bem rápido eu parei e fiquei assim, né? E eu já estava terminando a oração. Dali a pouco, eu ouvi assim. Não é para adorar Ele com as mãos. Não, adorar Ele não. Ele falou assim, não é para adorar com as mãos para cima. Não é para levantar as mãos com aquela raiva, com aquela ira. Não é para levantar as mãos. Eu percebi que isso é uma arma contra o inimigo. Oh glória. Deus revela, Deus mostra. Deus é maravilhoso. Você quer ver o diabo ficar furioso? É adorar a Deus fazendo isso daqui.
Derruba ele, é uma arma. Deus ele revela, ele mostra. E teve uma outra vez também ali buscando, porque com tudo que a gente ora, a gente nunca pode falar que ora demais, porque estava ali, o cristão ele tem que orar, ele tem que buscar, Deus se revela. E eu estava ali adorando, agradecendo a Deus por ele ter morrido ali na cruz do Calvário. Eu vou falar para os irmãos porque Deus é maravilhoso. Estava ali adorando e agradecendo a Jesus por ele ter morrido na cruz do Calvário. E ainda disse: Senhor, o Senhor diz na tua palavra, deste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Realmente o Senhor venceu. Nós também vamos vencer. A minha família vai vencer. Todos que te buscam vão vencer. E o Senhor é maravilhoso. O teu amor foi tanto que o Senhor derramou o seu sangue. Uma gota daquele sangue era eu. E ali fui falando com o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Sabe o que foi que eu ouvi? Você não estava lá. Você não viu. Você sabe se isso é verdade? O que eu percebi? Quando o crente clama, quando ele adora o sangue de Jesus, é uma arma. É uma arma. E a Bíblia diz aqui que depois que Jesus passou por essa tentação, depois que ele acabou o jejum, os anjos vieram e serviram. Olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando a gente coloca um propósito de orar, de jejuar, o Senhor ordena os anjos para vir nos servir. Eu creio. Ele vem trazer a bênção. É uma revelação de Deus. Quem está entendendo, dá glória. Glória a Deus. Oh, poderoso Deus, Aleluia. Eu creio, Senhor. Você crê? Amém. Eu creio. Entendeu a mensagem? Depois que Jesus ficou 40 dias, mas Jesus está falando para jejuar, fale com ele. Quantos dias? Senhor. Aleluia. Como que eu vou jejuar? Quantos dias? Como? Decanta, labás, frianda, lamanás. Como? E Jesus vai dar vitória. Glória a Deus. Aleluia. Jesus vai dar vitória. Ele vai dar ordem aos anjos dele para vir trazer a tua bênção e a tua vitória. Foi por que aconteceu isso? Com o nosso irmão Daniel. Ele fez um propósito. Só que com Daniel também foi maravilhoso. Deus enviou um anjo. E esse anjo disse para Daniel: homem muito valoroso, eu vim por causa das tuas palavras. Oh glória. Eu vim por causa das tuas palavras. Veio uma palavra revelada. O Senhor, Ele quer um pouquinho mais de nós, né? Hoje estamos nós aqui, né? Deus sabe da nossa vida, da nossa luta. Ele sabe também da nossa situação. Às vezes o Senhor, Ele quer um esforço um pouquinho mais, porque Ele já está dizendo, assim como aconteceu com Jesus, Ele vai dar ordem aos anjos dele. Ele vai dar ordem. Os anjos serviram a Jesus. E nós servimos a Deus. Entra no propósito. Não sei, Deus sabe. Fale com Ele. Eu não sei qual é a causa, qual é a situação. Entra e Deus vai dar ordem aos seus anjos. E eles vão vir trazer a bênção e a vitória. Amém? As palmas glorificam ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar em pé na presença de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, Ele fala, né, irmãos? O nosso Deus é maravilhoso. Ele não esquece de nós. Ele fala no nosso coração. Aleluia, Jesus. Coloque a mão na altura do seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, Senhor. Oh, Pai eterno e soberano, que o Senhor falou aos nossos corações. E eu tenho certeza, meu Pai, que nós vamos, ó Pai querido, em nome de Jesus, sair daqui esta noite, ó Pai querido, abençoado com as bênçãos celestiais, ó Pai. Que a Tua bênção maravilhosa, Senhor Deus, já esteja sobre as nossas vidas nesta noite, porque nós sabemos que a Tua presença é real neste lugar, ó Deus querido. Oh,
Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com